Paz do Messias chamado Cristo Jesus, e eu estou aqui de volta. Meus irmãos, vocês viram no vídeo anterior que Amã, ele preparou a forca para Mordecai e ele mesmo caiu nela, morreu nela. A forca que ele construiu para matar Mordecai, essa mesma forca foi usada para pendurá-lo nela, para pendurar Amã e o mataram. Amã morreu na própria forca que mandou construir para Mordecai morrer nela. Essa mesma forca foi usada para Amã morrer nela. O rei Xerxes deu a ordem aos seus servidores especiais para pegá-lo e matá-lo na forca. Agora eu já convido todos vocês para lermos juntos o livro de Esther, ainda o 16º livro da Bíblia Sagrada, o capítulo 8. O decreto em favor dos judeus. Agora vem a liberdade e a salvação para os israelitas, por causa da rainha Esther, pela sua obediência e pelo seu temor ao seu rei, o seu esposo, melhor falar assim, ela ganhou a causa e a liberdade para os seus irmãos, seus parentes, seu povo. Naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete que ele tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. O que era de Amã ficou para Mordecai. Ele administrava as coisas que pertenciam a Amã. Depois a rainha Esther se jogou aos pés do rei Xerxes, seu esposo, e chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei Xerxes estendeu o cetro de ouro para Esther, sua esposa, e ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedeta, e descendente de Agag deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos. Muito perverso, muito mal. Morreu na sua maldade, morreu na sua desobediência e na sua perversidade. E na forca que construiu para Mordecai morrer, ser morto, ele mesmo morreu nela.
pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Ela se compadeceu. Ela se compadeceu. Eu vejo tanto amor da parte da rainha Esté pelos seus parentes e pelo seu povo, e tanto respeito pelo rei, e tanta obediência pelo rei Xerxes, o seu esposo. Por isso que ela ganhou a causa pelo seu povo, pelo seu descendente, porque ela tinha temor e obediência ao seu esposo, o rei Xerxes, o rei da Pérsia. E o rei Xerxes disse à rainha Esté e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens à rainha Esté. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com um anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei Xerxes e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes de vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei Xerxes, carimbadas com o anel real e levada por mensageiros montados em cavalos criados nas estribarias do rei Xerxes. Nas cartas, o rei Xerxes dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque, se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus. O rei Xerxes foi a favor dos judeus por causa da sua esposa, a rainha Esté, que o obedecia. Estes podiam combatê-los e matá-los, podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei Xerxes devia ser publicada
como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei Xerxes deu a ordem, os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estibarias real e saíram depressa. O decreto foi lido em público também em Susa, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Susa ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. A vitória chegou, estamos vitoriosos, estamos alegres, estamos felizes, porque o nosso inimigo, aquele que projetava a nossa destruição, agora está morto. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei Xerxes, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Irmãos e minhas irmãs, ouçam agora com atenção. Havia a vitória dos judeus acontecendo e o povo comemoraram, mas a família de Amã estava chorando por causa da morte de Amã na forca, porque ele preparou a forca para Mordecai e nela mesmo ele caiu, morto. Felicidades para os judeus, festas para os judeus, felizes, alegria para os judeus, e felizes os judeus ficaram. Tristes e infelizes, e agonia, tristeza, choro e dor e pranto para os da família de Amã. E agora todos vocês fiquem sabendo, meus irmãos, que todo aquele que lutar, que planejar contra o povo de Deus, uma hora ou outra, ele vai cair na sua própria armadilha, na sua própria astúcia, como Mordecai. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.